Quem nunca sentiu dor? Uma dor de cabeça, dor após um corte. Algumas pessoas sentem dor de uma forma recorrente, diariamente. Desde o nosso primeiro dia de vida a gente sente dor no nascimento. Ela pode ser diferente em termos de intensidade, de formas. Pode ser uma dor latejante, uma dor em aperto. São características, por exemplo, essa de aperto é dor do infarto. Mas, afinal, por que a gente sente dor? Quais são os mecanismos envolvidos? E por que algumas pessoas sentem mais dor do que outras? Fica nesse vídeo que você vai entender, que eu explico, vou falar mais aqui sobre isso, você vai gostar. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico e nesse vídeo bora falar sobre dor, né? Apesar de ser desagradável, ela é fundamental para a sobrevivência, porque ela serve como um mecanismo essencial de defesa para nos alertar dos problemas possíveis ou reais. Se o corpo percebe que há uma chance de se machucar, ele já consegue interpretar aquilo como uma dor, e isso acontece, por exemplo, quando a gente toca em algo quente, a gente tira a mão rapidamente sem pensar, e aquilo nos livra da queimadura que causaria a dor. Então o corpo já reage mesmo sem a dor acontecer propriamente. Por que é que isso acontece? O que é que gera, o que é que faz com que o corpo faça esse movimento? Mas afinal, o que será que acontece no corpo? Quais são os caminhos da sensação da dor? Primeiramente, a gente tem que entender o que a dor faz, qual o caminho que ela faz até existir no nosso cérebro. Esse caminho é viabilizado pelos neurônios e existem neurônios aferentes, ou seja, aqueles que levam a informação até o cérebro, e os eferentes, que levam informações do cérebro para as partes do nosso corpo, lá onde está doendo. Todo caminho tem que ter um começo e, no caso dos neurônios, o começo são os receptores sensitivos na nossa pele, que são pequenos raminhos desses neurônios, como se fossem umas ruas pequenas de uma cidade que vão se juntando, crescendo, até formar as avenidas maiores, que nessa analogia aqui seriam os grandes neurônios. Esses receptores existem em todo o corpo, na pele, na língua, no couro cabeludo, e servem não só para sentir dor, mas para sensação de temperatura, quente, frio, para a sensação do toque, da vibração e até sentir se está estirando ou não. Sabendo disso, fica mais claro, mais fácil entender de onde vem a dor e o caminho que ela passa, né? Mas agora a gente vai entender um pouco mais o mecanismo sobre a existência da dor propriamente. O mecanismo da dor tem 3 fases. Presta atenção, ó: transdução, transmissão e modulação. Primeiramente, vai acontecer alguma coisa que nos machuca, que aqui vamos chamar de estímulo. Esse estímulo vai ser sentido pelos receptores sensitivos, né? Essa é a primeira fase em que há a formação desse estímulo e o reconhecimento dele pelos receptores sensitivos. Essa é chamada de transdução. Na segunda fase, que é a transmissão, esse estímulo vai percorrer o caminho dos neurônios desde o local do machucado até o nosso cérebro, passando pela medula espinhal, que é um prolongamento do cérebro feito de neurônios maiores do que o restante do corpo. Mas, para ele chegar até a medula, ele primeiro precisa passar por uma ponte chamada sinapse, entre os neurônios da periferia do corpo e os neurônios da medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, o grandão que comanda tudo. Essa ponte existe justamente por causa dessa diferenciação entre sistema nervoso periférico, ou seja, das extremidades do corpo, e o sistema nervoso central, ou seja, a parte que controla tudo. Depois de passar por essa ponte, o estímulo segue da medula espinhal até o tálamo, uma estrutura no cérebro responsável por receber e distribuir o estímulo para os locais adequados. De lá é que o estímulo vai ser redirecionado para o córtex até a gente racionalizar aquela dor e, de fato, pensar o que fazer diante daquilo. Mas antes de que isso ocorra, antes do estímulo chegar ao tálamo, ao córtex e a gente racionalizar, existe uma modulação. E essa fase, essa modulação, é responsável por aquelas reações super rápidas, que nem entendemos que aconteceu e a gente já faz algum movimento.
Basicamente, é um processo involuntário e que a medula espinhal decide o quão forte é aquele estímulo e, com isso, de uma forma urgente, dá uma resposta. Por exemplo, quando, sem querer, a gente toca numa panela quente, imediatamente a gente tira a mão do local rapidamente, não é isso? Então, é exatamente isso que acontece com a modulação. Antes mesmo da gente saber que aquilo é quente, que aquilo vai fazer um mal, o nosso corpo, ainda na medula, através de um reflexo, faz com que a gente exerça algo para se afastar daquele potencial dano. Porque, apesar dos mecanismos de dor serem rápidos, quanto mais rápidos, então, melhor, né? Então não precisa ir para o cérebro, vai lá da medula mesmo, já decide. Outro fato interessante é que esse sistema de modulação varia muito de pessoa para pessoa. É isso que explica, por exemplo, porque algumas pessoas são mais sensíveis à dor e outras menos sensíveis. Isso é bem interessante. Com o mesmo estímulo, alguém vai dizer que está com muita dor e outro vai dizer que está com pouca dor. Agora eu quero fazer um breve resumo de tudo que você já viu até aqui usando essa imagem que está aparecendo para você. Primeiro, a gente sente alguma coisa na nossa pele, seja frio, quente, dor lá na panela, um alfinete. Depois, esse estímulo é captado pelos receptores sensitivos, passa pelos neurônios periféricos. Quando chega à medula, rapidamente decide o que fazer, de acordo com o estímulo, com uma grande rapidez, tirando a mão da panela, ou se for mantido aquele estímulo, gera-se dor de verdade no cérebro e aí a gente racionaliza e decide o que fazer. É interessante pensar que tudo isso que eu expliquei aqui, em vários minutos, acontece em milésimo de segundos, né? Ninguém pensa sobre isso. É tudo muito rápido. Agora você deve estar se perguntando o que acontece depois dessa dor, né? Bem, depois do estímulo chegar no cérebro, ele é racionalizado muito bem, ou seja, nós pensamos, processamos de acordo com a nossa inteligência, aí é agora que ela vai agir, né? Então, a inteligência de um adulto vai ser diferente de uma criança, e aí o adulto vai decidir fazer alguma coisa, a criança vai decidir fazer outra, e assim vai ficar racional e não apenas um reflexo. Você entendeu mais sobre o que é dor? Você já teve esse reflexo? Tem uma coisa que acontece, por exemplo, quando chuta e o goleiro defende muito rápido, alguém diz, olha como o reflexo dele é bom, mas não é um reflexo, é o treinamento racional dele. O reflexo é se ele não tivesse pensado. Já pensou sobre isso? Já aconteceu alguma situação de você colocar a mão próximo a algo perigoso e você tirou sem uma grande percepção de o que era? Isso é influenciado pelos mecanismos que eu citei aqui de dor. Comenta aqui se já aconteceu com você, assista aos outros vídeos sobre curiosidades de saúde, sobre temas gerais aqui do canal. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Aqui Daniel Coriolano, abraço e até o próximo.